Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais este vídeo sobre eletromagnetismo. Estamos abordando capacitores, exercícios resolvidos e comentados. Este é o terceiro vídeo de uma série de 6 sobre o assunto. Se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos lançamentos semanais. Já vimos os objetivos da série, que é apresentar exercícios resolvidos sobre capacitores. O assunto deste vídeo é o capacitor com material dielétrico parcial na vertical. Os objetivos deste vídeo são apresentar e resolver problemas sobre capacitores com dielétrico parcialmente preenchendo o espaço vertical entre as placas do capacitor. E vamos determinar diversos parâmetros do capacitor. O segundo, os nossos assuntos serão o problema, as soluções e algumas considerações finais. Aproveite, deixe seu like, é muito importante para o canal e para a divulgação dos vídeos. Se você quer que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo, se o Google apresente esse vídeo para outros interessados, o seu like é extremamente importante. Não se esqueça. Obrigado. Aí estão as referências bibliográficas. Vejamos o problema. Estamos trabalhando com um capacitor de placas paralelas com as mesmas dimensões dos vídeos vistos até aqui. Mesmo dielétrico, com constante elétrica H4, só que agora o volume ocupado pelo dielétrico é limitado por uma altura de 0,6 milímetros. Depois que o capacitor atingiu o seu estado permanente de carregado, nós vamos calcular os seguintes parâmetros: modelo do capacitor equivalente, o valor do capacitor com vácuo parcial, o equivalente, o valor do capacitor equivalente, a tensão sobre cada um dos capacitores, as cargas no vácuo e no dielétrico, a densidade superficial de cargas, o valor do campo elétrico nos dois materiais, as energias armazenadas, a densidade de fluxo, o vetor polarização, a suscetibilidade elétrica e qual o trabalho realizado para colocar o dielétrico entre as placas, considerando o dielétrico fora do espaço entre as placas. Considera apenas a força elétrica e a bateria constantemente aplicada ao capacitor, constante o valor. Neste vídeo, nós vamos abordar os itens de A até H e no vídeo subsequente veremos os itens I até o X complementando os exercícios. Aí temos a figura do capacitor. Observe que o dielétrico ocupa parcialmente o espaço entre as placas. Veja na figura frontal. Temos as dimensões AB, a área de cada placa é A, B e B. Placas são condutoras, são um material condutor. Aí está a bateria ligada às placas. Veja as cargas livres nas placas condutoras, no material condutor das placas do capacitor e as cargas limitadas no dielétrico. Percebeu a proporção? Vemos agora o vetor campo elétrico. Nós temos um campo elétrico no vácuo e temos um campo elétrico no dielétrico. Os vetores sempre apontando da placa positiva para a negativa, como mostrado no desenho. Vetores perpendiculares às placas. Vejamos as soluções. Não se esqueça de deixar o like, ele é muito importante para o vídeo. A insistência é devido a que muitos assistem o vídeo e se esquecem de simplesmente pressionar o like. E aí o Google diz que o vídeo não tem importância e não merece ser apresentado a outros usuários. Se você acha importante, considere deixar o seu like. Muito obrigado. Primeiro, o modelo do capacitor equivalente. Nós temos dois capacitores em série, um com dielétrico a vácuo e outro com dielétrico εr igual a 4. Aí está o vácuo ε0 e o εr1 entre as placas condutoras. C1 é o vácuo, C2 o dielétrico εr igual a 4. Vamos agora calcular o valor da capacitância do dielétrico a vácuo, basta substituir na equação e nós obtemos 295,13 picofarad. Observe que para o vácuo εr igual a 1. Capacitor com dielétrico parcial C2, vamos agora substituir, εr agora vale 4 e a capacitância é 1,18 nanofarad. O valor do capacitor total equivalente, produtório pelo somatório, nós vamos obter 236,08 picofarad. E aqui cabe a observação. Quando nós associamos capacitores em série, o capacitor equivalente do conjunto é sempre menor do que o menor dos capacitores do conjunto. Aí está, placa condutora, as placas condutoras, vácuo dielétrico, equivalente a 2 capacitores. Um de 295,13
picofarad e outro de capacitância 1,18 nanofarad, o que equivale a um capacitor equivalente de 236,08 picofarad, menor do que o menor dos dois. A tensão sobre o capacitor a vácuo é dado pela equação mostrada, um divisor de tensão no capacitor, e vamos ter cerca de 80 volts. Cuidado, na ligação em série de menor capacitância, o capacitor de menor capacitância recebe a maior tensão. Nós temos até vídeos sobre isso. Já no dielétrico parcial, a tensão é de apenas 20 volts. Então ficamos assim, quando aplicamos 100 volts a essa associação em série de capacitores, o capacitor de menor valor, 295 picofarad, recebe uma tensão de 80 volts. O capacitor de 1,18 recebe agora uma tensão de apenas 20 volts. Quanto menor a capacitância, maior a tensão sobre o capacitor. Vejamos agora um exemplo ainda mais dramático. Vamos colocar 3 capacitores em série, com valores de 12 PF, 1,2 nano e 100 nanofarad, respectivamente, C1, C2 e C3. Vamos aplicar 1 kV a esse conjunto. Agora vamos calcular qual é a diferença de potencial em cima de cada um desses capacitores. Aplicando a teoria, obtemos o capacitor de 12 picofarad recebe quase 990 volts. O de 1,2 nano, um pouco menos de 10 volts. E o capacitor de 100 nano, apenas 0,1 volts. Imagina você substituindo ou especificando esses capacitores. Praticamente toda a tensão é aplicada no pobre capacitor de 12 picofarad. Cuidado quando trabalhar com circuitos de alta tensão. Aí coloquei para você capacitores SMD. Observe que a tensão máxima tem um valor máximo que você pode encontrar para esse tipo de dielétrico, ou NP0 ou X7R. Respeite a tensão de trabalho do capacitor. Esses são os valores máximos. Qual é a vantagem, afinal, de você ligar 2 capacitores em série se a capacitância total é menor do que o menor capacitor de circuito? Para que eu vou fazer isso? Muito simples. Primeiro, quando a gente quer um valor de capacitância que não é um valor comercial e nós não queremos usar um capacitor ajustável. Segundo, quando temos tensões de trabalho elevadas e vamos dividir essa tensão em capacitores de menor tensão de operação. Cuidado com a distribuição de tensão nos capacitores. A carga positiva no capacitor a vácuo, 23,61 nanocoulomb. Essa é a placa positiva. Já no capacitor a vácuo, a carga negativa, 23,61 nanocoulomb. Claro, sinal trocado. Considerações finais desses primeiros itens. O preenchimento parcial do espaço vertical entre as placas caracteriza uma ligação em série de capacitores. Nesse caso, a capacitância equivalente é menor do que a menor capacitância encontrada em todo o circuito. Também temos uma grande preocupação com a distribuição das tensões sobre os capacitores no circuito. Ligação em série permite variações em torno de valores comerciais e também um pouco da distribuição de tensão de operação total. Muito cuidado com a tensão aplicada aos capacitores. Verifica se o capacitor suporta essa tensão. Procure trabalhar com uma folga de pelo menos 50%. Se a tensão é de 100 volts, capacitores para pelo menos 200 volts ou acima. O fabricante vai dizer essa tensão disponível. Cuidado com as altas tensões. Siga sempre as normas, procedimentos, recomendações de segurança e as rotinas de segurança. Se você tiver maior interesse nessas áreas de telecomunicações eletrônicas, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônica. Ele é publicado pela editora Senac do Rio de Janeiro. Lá você encontra centenas de exercícios abordando DB, unidades derivadas, todos eles práticos, resolvidos e comentados. O que nós vimos neste vídeo? O que acontece quando a gente coloca um dielétrico εr maior do que 1, ocupando parte do espaço vertical entre as placas de um capacitor paralelo? Se você é da área elétrica e acha que isso não é muito da sua área, lembre-se que você coloca isoladores, materiais com dielétrico maior do que 1 em circuitos de alta tensão. Nós vamos ver isso em um próximo vídeo. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Vamos continuar nossa análise vendo os itens que estão faltando. Campo elétrico, com a energia armazenada, polarização. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe o seu like e ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Você encontra aqui no canal centenas de vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletromagnetismo aplicado. Se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se e receba as notificações semanais dos novos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.